Então vamos lá, vou me apresentar primeiro, aí depois o Matheus apresenta e já começa a introdução dele. Vamos lá, eu me chamo Rebeca Cristine, sou lá natural de Vila Velha, no Espírito Santo, mas atualmente eu estou morando aqui no interior, em Firminópolis, em Goiás. Já morei em Minas, já morei no Maranhão e agora eu estou aqui em Goiás. Sou professora de canto há mais ou menos uns 5 anos. Atuo em grupos de louvor, Manaim, quartetos, trios, duplas, enfim, o que aparecer a gente está atuando, ajudando, ensinando. Sou gente como a gente, então comigo não tem tempo ruim, sou legal, divertida, me achando, né? Só que não, brincadeira. Sou licenciada em música, então tenho curso de pedagogia vocal. Já estudei canto erudito, também estudei canto popular. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, preparando esse aulão. Estou conhecendo um monte de gente nova. E vamos embora. Bom, pessoal, mais uma vez de bom dia. Bom dia para quem chegou depois aí. Primeiro, eu quero agradecer a professora Rebeca pelo convite de estar aqui com vocês. Foi um enorme prazer receber esse convite. Vou apresentar rapidinho aqui também. Como eu já falei, eu sou natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Moro em Vila Velha hoje, já há uns 2, 3 anos. E, enfim, sou graduado em música, tenho pós-graduação em regência coral, pós-graduação em pedagogia vocal, tenho curso de especialização em belting também, que é uma técnica específica. Já dou aula de música há uns bons anos, eu não gosto nem de fazer conta, mas a gente vai passando assim, a gente vai parando de contar, né? Vai perdendo um pouco a graça quando a gente vai perdendo a juventude. Depois que a gente começa a dar aula, a gente vira tio, né, Rebeca? Aí tio, tia, aí já era. Aí acabou tudo. Mas acho que eu tô por aí também, eu me formei lá em 2019, mas eu já trabalhava com música antes. Denise já foi minha aluna mesmo. Ó. Bom te ver aqui, Denise. É, já trabalhava com isso, já atuei em orquestras, com aulas de teoria musical para orquestra, já trabalhei com coral em escola, lá em Petrópolis, nós tínhamos um projeto bem legal. Também como Rebeca, onde cabe a gente está cantando, Manaim, igreja, onde dá, né? Surgiu uma oportunidade, a gente não perde. Cantor é meio assim, né? Não à toa vocês estão aqui 9 da manhã, um sábado, não sei na cidade de vocês, mas em Vila Velha é bem chuvoso, já há algum tempo, inclusive. Enfim, espero poder contribuir um pouco com vocês aqui, tá bom? Lembrem que a ideia é a gente trocar bastante informação. Então, eu vou começar falando, a Rebeca pode me interromper, pode contribuir com o que ela sabe, com a experiência dela. Nós estamos juntos. Às vezes pode parecer que eu não estou olhando para vocês, mas é porque eu estou tentando ver os rostinhos de vocês aqui, que aí eu gosto de ver se a cara está muito assustada, se está muito, tipo, não estou entendendo nada, ou meu Deus, o que que ele está falando? Ó, tá vendo? Eu trabalhei até 3 da manhã, mas estava animado. É isso daí. É assim que a gente conquista as coisas e vai se aperfeiçoando. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando com vocês um pouquinho, antes da gente entrar na parte dos incentivadores, é sobre um pouco da saúde vocal. E eu gosto sempre de muita interação, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone em algum momento para comentar, para falar, fique à vontade. É muito legal essa troca, eu gosto de ouvir vocês. Eu vou tentar ser bem, assim, bem claro, bem objetivo nas minhas falas, até para não me prolongar muito, mas também para que vocês entendam, tá bom? Eu quero que vocês saiam daqui compreendendo as coisas e tendo um pouco mais aí de conhecimento na prática vocal de vocês. Eu gostaria que vocês, de repente, escrevessem no chat para a gente começar o que que vem na cabeça de vocês quando a gente fala sobre saúde vocal. Quem vai ser mais rápido aí? Não tem certo e errado não, tá, gente? Prevenção. Eu quero realmente entender a concepção de vocês. Aquecimento, hidratação. Seria como o nosso corpo, é. A gente tem que cuidar do corpo, e principalmente a vocal. Hum, hidratação, tratar. Tô olhando aqui os comentários também, tá? Uso com consciência.
Ó, a hidratação tá reinando aqui, hein? Hidratação tá reinando aqui no chat. Eu acho que tem não só hidratação, mas uma boa alimentação, né? Não forçar também ambiente mais barulhento na hora de falar ou na hora de cantar para não agredir as cordas vocais, né? Uhum, Acho que isso tudo envolve a saúde vocal. muito bom. Tudo que vocês estão falando tá tudo certo, tá bom? Porque a saúde vocal é tudo o que contribui, literalmente, né, para a saúde vocal. Eu costumo dizer que as pessoas, eu tenho essa percepção, né? As pessoas às vezes acham que na música tudo que tem um termo significa uma coisa muito mirabolante. Saúde vocal é literalmente saúde da voz. É literal isso, tá bom? Quando a gente pensa em saúde, a gente está falando de quê? Algo bem cuidado, algo bem tratado. E algumas coisas englobam essa prática, tá? O que que vai englobar? Uma boa técnica vocal, certo? Por que que a gente sempre vai falar que é importante você ser acompanhado por um profissional? Porque o cantar errado traz prejuízo, tá bom? Eu não sei se vocês já viram, mas de vez em quando viraliza um tipo de vídeo assim. É uma senhorinha de 90 anos cantando com uma voz plena, uma voz linda, bem colocada, não parece uma voz de uma idosa. Por que que acontece isso? É uma prática vocal de anos de forma saudável, tá? Vocês falaram muito bem tudo que colocaram. Ó, deixa eu ver que tem uma pergunta. Conselho para quem utiliza muito a voz no trabalho, às vezes mais de 9 horas por dia. Meu Deus, você trabalha com o quê? Só de curiosidade. Deve ser professora, né? Professora, falam, coitado, atendimento de saúde. Bom, menos mal, porque professor, eu fico com pena de professor de escola regular, porque professor de escola regular fica geralmente de 7 da manhã às 5, 6 da tarde, e o difícil para professor de escola regular é falar baixo, né? É difícil controlar volume, porque a criançada, ó, se pegar uma sala aí com 10 crianças, tudo bem agora. Eu já dei aula de musicalização, por isso que eu tô falando, tá? Já peguei a sala com 40 crianças. É um desafio. Mas o que eu vou falar aqui vai contribuir para você na sua prática. Coisas que no dia a dia nós temos que ter cuidado. Vocês falaram sobre hidratação, vai ser exatamente o primeiro ponto. Tá? Antes de eu falar sobre hidratação, então, vou falar de algumas coisas bem rápidas. Que quem fala muito precisa cuidar da voz em todos os seus sentidos. Quando a gente fala de apoio, a gente pensa muito em apoio para quê? Para cantar só, não é verdade? Mas às vezes a gente fala numa região desconfortável. Vocês já repararam? Tem pessoas que às vezes falam com a voz tensa, só de falar. Não tô falando de cantar, não. Só de falar. A pessoa tem uma tendência a falar com tensão, falar com a voz apertada, espremida. Isso é um ponto. Economizar bastante nos momentos de silêncio, tá? O problema todo é que geralmente a gente fala, fala, fala durante o trabalho, chega em casa, fala, fala, fala. A gente dificilmente para, né? Agora, o principal, tá? Na minha opinião, se a Rebeca quiser comentar alguma coisa, ela pode ficar à vontade, mas é o fortalecimento muscular. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Tá muito na moda agora a corrida. Já repararam? O Instagram de vocês deve bombar de corrida por aí. O pessoal tá fazendo maratona, meia maratona, faz corrida da garota aqui em Vila Velha, pelo menos. A pessoa que vai correr uma maratona são 42 quilômetros. Ela consegue decidir correr de um dia para o outro? De forma alguma, né? Precisa de um preparo. Geralmente a pessoa faz um processo. Começa com uma corrida ali de 5 quilômetros. Isso depois de já ter caminhado, já ter fortalecido a musculatura. 5 quilômetros, aí vai para 10, aí faz uma meia maratona de 21, aí depois vai para 42. Mas tudo isso envolve um preparo. A pessoa se prepara muscularmente para isso. Então, o ideal é você ter uma rotina de exercícios vocais, tá bom? Que vão fortalecer a sua musculatura, que vão relaxar a sua voz. Você vai começar o seu dia. Você pensa em aquecer a sua voz para trabalhar? Dificilmente, né? A gente costuma pensar em aquecer para cantar. Agora, para falar, tá bom? Faz sim, a gente precisa estar com a ressonância em dia, tá? Tudo vai interferir, tá bom? Mas principalmente essa questão do fortalecimento muscular, tá certo? Você precisa ter uma voz tonificada, uma musculatura tonificada.
Ó, tá vendo? Tá lá no trabalho falando. Certo? Você quer comentar alguma coisa, Rebeca? Tá certo, então. Bom, sobre a hidratação, eu até brinquei que a hidratação estava ganhando aí, né? A hidratação realmente, ela é muito importante. Eu começo sempre falando, quando eu vou falar sobre hidratação, e eu vou ser bem rápido aqui, tá, gente? Porque é bem objetivo mesmo. Mas a hidratação, ela é importante não é para nossa voz, não, tá? É para nossa vida. Todo mundo deveria fazer alguma vez aí o cálculo de quanto precisa beber de água por dia. Porque a hidratação começa com beber água, tá bom? Em média, eu não lembro bem agora, se alguém souber o cálculo aí, eu acho que é 0,35 por quilo. Você tem que fazer o de acordo com o seu peso, é alguma coisa assim. É Quanto isso mesmo. é isso, né? Você multiplica o seu peso por 35 ml. Isso aí. Vai dar quantos litros você precisa beber por dia. É importante, por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Vocês já devem ter feito isso alguma vez na vida, porque eu já fiz, tá? A gente já tive no lugar de vocês nesse ponto. Eu vou cantar agora, vou dar um exemplo para vocês. Daqui a pouco eu tenho um ensaio lá em Cariacica, pro Trombetas e Festas. Daí, eu cheguei lá, eu tô sentindo minha garganta meio seca. Tô sentindo minha voz assim, meio presa. O que que eu falo? Ah, eu vou beber água para hidratar. Vocês acham que essa hidratação vai adiantar alguma coisa? Vocês têm ideia de quanto tempo que essa água vai demorar para chegar nas pregas vocais? Demora, tá? Tem pessoas, aí pesquisadores, que divergem um pouco nos horários, mas em média são 2 horas para a água que eu bebo agora hidratar a minha prega vocal. Então, não adianta beber água desesperadamente. O que vai acontecer é que você vai ficar com barriga d'água ali, tanta água que você bebe, vai dificultar ainda seu apoio. O ideal é você manter essa rotina de hidratação constantemente na sua vida, tá bom? Agora, para casos como esse, tem uma coisa que é importante aqui, ó. Você já tem um negocinho desse aqui? Isso aqui é quase que item obrigatório para cantor. Todo mundo sabe o que que é, né? O nebulizador. Isso aqui é um nebulizador portátil, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. É, bom. Isso daqui é o nebulizador portátil. Ah, já, alguns estão com ele na mão aí. O nebulizador é um aparelho que ele é fundamental para o cantor, por quê? Ele é o que nós falamos e chamamos de hidratação direta, tá bom? Quando você usa o nebulizador, não precisa dessa volta toda. O soro fisiológico que você coloca aqui, ele vai hidratar diretamente as suas vias respiratórias, o que vai englobar também a sua prega vocal, tá bom? É realmente importante. Então, eu vou cantar, o que que eu vou fazer? Vou fazer a nebulização antes, tá bom? Eu não preciso necessariamente beber água desesperadamente. Pode beber água, deve, né? Isso daqui também não substitui uma hidratação bem feita com água, tá, gente? Isso é importante. Eu preciso beber água para poder resolver o meu problema. Olha, o efeito é imediato. Você fez a nebulização, já vai atingir sua prega vocal, porque é direto. Né? Por que que a água que a gente bebe não vai direto? Porque ela não passa pelas pregas vocais. Se passar, a gente morre, né? Lembra que prega vocal é via respiratória. Ajuda para sopro. Você diz o quê? Instrumento de sopro? Não sei se eu entendi a pergunta. Olha, acho que não necessariamente, porque você não vai ter produção com a prega, mas não faz mal também, tá? Se você estiver sentindo algum incômodo, porque você sopra muito, né? Fica aquele ar gelado, o ar passando o tempo todo ali, você vai respirando, 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 pode ressecar um pouco, você pode ficar com a sensação de garganta seca. Então, é bom. Quanto tempo antes? Olha, pode ser logo antes de você fazer mesmo. Por exemplo, se eu vou cantar 10 horas, se eu tiver 9h50 antes de entrar num palco, quem vai para um palco, ou antes de começar lá na igreja, pode ser. Às vezes é um pouco desconfortável ficar lá no grupo de louvor, né? Algumas pessoas são mais vergonhosas para isso, depois também não tem onde guardar. Se você se hidratar antes de sair de casa, tá bom? Vai ser bom. Matheus, deixa eu só te Eu- interromper aqui. Vocês vão pensar o seguinte: o nebulizador é uma hidratação superficial. Então, ela vai resolver ali naquela hora, uma coisa imediata, mas o efeito também, ele
mais curto. Então, pensa uma coisa ali, só superficial. Por exemplo, vamos pensar aqui no protetor solar. Você passou, ele vai ter um tempo ali de ação, depois você tem que retocar. Vamos usar um exemplo aqui. A água não, ela vai te dar uma hidratação do sistema. Então, se a gente for colocar aqui, o que é mais importante? Eu tomar a quantidade exata de água ou o nebulizador? A água do sistema, né? Só que o nebulizador, ele te ajuda, por exemplo, você vai cantar num ambiente com ar-condicionado super gelado, e a gente respira muito pela boca. E aí o nebulizador ele vai ajudar ali, tanto antes quanto depois. Aquele ressecamento ali, né? Aquele efeito talvez anestésico, muitas aspas aqui. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Para quem canta no Manaim, pelo menos faz toda a diferença. Faz muita. Ainda mais que geralmente, por exemplo, agora nós voltamos com a aula domingo, 8 horas aqui. Eu acredito que por aí também, né? Você vai cantar de manhã cedo, você vai estar geralmente em jejum no domingo, né? Então, é um recurso ali. Sobre o tempo aqui, alguém me perguntou sobre o tempo. Olha, o tempo não vai fazer uma diferença. Claro, se for muito curto, não vai te dar um efeito, mas também, se você quiser fazer nebulização por 1 hora, não vai te fazer mal. Basicamente é isso, tá? Não é necessário. E alguém perguntou sobre ser somente o soro fisiológico. Algumas pessoas utilizam óleo essencial. Só que tem que tomar muito cuidado, porque dependendo se você for alérgico, alguns tipos de óleos essenciais podem te trazer um problema, ao invés de uma solução, tá bom? Não recomendaria para cantar, tá certo? Água gelada, natural, tanto faz. Isso aqui vai virar uma polêmica isso aqui, hein? Esse negócio de água gelada aqui. Eu vou responder bem rapidinho. Se a Rebeca tiver a opinião dela, pode falar também, mas só para a gente seguir para os outros assuntos, porque ainda tem muita coisa para se falar. A questão da água gelada, eu não recomendo, tá? Tem proibição? Alguns dizem que sim. Sim, você vai achar artigos científicos falando que sim, você vai achar artigos científicos falando que não. Eu não recomendo. Por quê? Imagina só, você fez lá 15, 20 minutos de aquecimento vocal, preparou todo o seu aparelho, respirou, vocalizou, seu aparelho está todo preparado. Aí você vem e joga uma água gelada em cima, isso vai afetar o seu aquecimento, tá bom? Você vai resfriar tudo que você fez. O aquecer é literalmente isso, tá? Geralmente, vou dar um exemplo para vocês, vou voltar na corrida. É muito comum as pessoas, depois de uma maratona, caírem numa banheira de gelo. Vocês já viram isso? É para resfriar o corpo, para baixar a circulação, musculatura. Então, eu não recomendo durante a prática do canto, tá bom? Eu sempre vou para natural. A água com gás aí, ó, ela não tem proibição, mas o que pode trazer é um mal-estar para você aí, certo? Dependendo. Bom, vamos seguir? Senão a gente vai ficar nesse assunto até amanhã, ainda tem muita coisa. Uhum. Isso, é ótimo. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, continuando com o nosso assunto. Agora eu vou falar sobre uma coisa chamada ETVSO. Vou colocar aqui no chat. A gente não quis preparar slide hoje para ficar uma coisa bem informal, um bate-papo mesmo, tá bom? Mas coloquei no chat aí as siglas ETVSO. Que significa essa sigla? Essa sigla, exercício do trato vocal semiocluído. Então, é de exercício, todo mundo já sabe o que que é, né? Exercícios, que a gente vai mostrar aqui. Trato vocal é o tubo que a gente tem da nossa laringe. Então, vou pegar esse tubo aqui como exemplo, tá? Nossa laringe está aqui. É o tubo que eu tenho da nossa laringe. E aí, alguns pesquisadores, eles divergem aqui o conhecimento, tá? Tubo que eu tenho da minha laringe até a minha cavidade oral. Alguns pesquisadores consideram trato vocal como o tubo que eu tenho da minha laringe até a minha cavidade nasal também. Então, alguns dizem que a cavidade nasal é trato vocal e alguns só consideram a cavidade oral. Então, é o exercício que a gente faz para tudo que está aqui, ou seja, laringe, pregas vocais, faringe, a gente pode falar da nasofaringe, laringofaringe, orofaringe, enfim boca,
palato mole, boca e lábio. Então, tudo que eu tenho aqui, todas essas estruturas, a gente consegue fazer um exercício para esse trato vocal. Então, exercício do trato vocal semi-ocluído. O que que significa semi-ocluído? Parcialmente fechado. Aí você pensa, Rebeca, mas para que que eles foram inventar esse negócio, né? TVSO? Vamos lá, não é uma coisa que foi inventada para o canto, é uma coisa que os animais já usam. Por exemplo, o sapo. Já viram o sapo que às vezes fica com aquela bocona assim, com aquele negócio? Por exemplo, é um animal que ele usa esse trato vocal semi-ocluído, tá parcialmente fechado. É alguns tipos de pássaro também. Então, tudo foi pego de uma coisa que já existe, que Deus criou, né? Mas foi dada aqui alguma sigla, tá? Então, ETVSO significa isso, exercício do trato vocal semi-ocluído. Por que que o exercício de trato vocal semi-ocluído, eles são importantes? Porque a gente vai, igual o Matheus falou, a gente vai fazer um fortalecimento do nosso trato vocal. A gente consegue alargar, por exemplo, a parede da faringe, e aí para cantar um agudo, a gente tem mais espaço, a gente tem um fortalecimento dessas musculaturas, o que é muito importante. Por exemplo, por que que às vezes a gente consegue ficar 3 ou 4 horas cantando sem doer a garganta, sem ficar rouco? Porque a gente tem um trato vocal fortalecido, um trato vocal preparado. Pensa, eu e o Matheus, que somos professores de canto, tem dia que a gente dá aula de 8 às 10 da noite. Pensa você ficar falando e cantando o dia inteiro, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e tá no sábado ainda pronto para cantar, por conta disso, porque temos um trato vocal fortalecido e preparado, tá? Matheus, quer fazer alguma consideração? Não, tá perfeito. Tá Acho que se eu bom. falar, eu vou estragar ainda. Nada, estamos aqui juntos. Muito bem. O que que o trato vocal, esse exercício do trato vocal semi-ocluído, Rebeca, mas como é que um exercício assim ele consegue aumentar a parede da faringe? Quando a gente faz, por exemplo, vamos fazer aqui o som de M na boca. Quando a gente faz. O que está acontecendo com o nosso ar? Ele bate, gera uma pressão no nosso lábio, isso cria uma reflexologia. O que que é isso? O ar vai e volta. Hum. Então, essa pressão que o ar faz no lábio e ele retorna, isso vai gerando uma vibração lá no nosso trato vocal e ele vai se ampliando. Legal? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem, bem rapidinho. Espera aí, peraí que já vai. Tá chegando de carro. Peraí que eu vou dar um zoom para vocês. Aqui é um exemplo. Eu tenho. Quando está aberto, então se eu fizer um exercício aqui, por exemplo, com a boca aberta. Por exemplo, a minha faringe, ela está desse tamanho aqui. Agora, quando eu faço um exercício semi-ocluído, por exemplo, esse é só um tipo de exercício que eu vou mostrar para vocês. Olha como a parede da faringe, ela expande. Aí pensa uma nota aguda que está sendo produzida lá na sua prega vocal. Então a gente pensa, eu tenho a pressão subglótica que vem lá do pulmão, a pressão de ar, ela passa pela minha laringe, pela minha corda vocal, ela vai atingir a certa frequência e aí ela tem espaço para ser reverberada. Então a gente fazendo o agudo fica muito melhor, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, fica sem tensões. Então o ETVSO assim, é os queridinhos dos professores de canto porque realmente ele faz esse fortalecimento, essa abertura, é top, igual a gente fala, né? Top da galáxia. E é exatamente isso. O ETVSO é muito, muito bom. E é um tipo de exercício que vocês conseguem usar no dia a dia.
Posso fazer, por exemplo, dentro do ônibus, dentro do carro, até andando de bicicleta. Dá pra gente fazer o exercício do ETVSO, tá bom? Vou mostrar agora para vocês uma tabela, só para vocês conhecerem alguns exercícios, tá? Para quem nunca viu, não teve contato. Vamos lá. Isso aqui é uma tabela que eles fizeram uma relação entre a pressão intraoral, o que que é isso? A pressão que está dentro de você, tá bom? Com o tipo de oclusão. Então tá em inglês, não sou a melhor pessoa aqui do inglês, mas eu tentarei. Então, eles falaram o seguinte: os exercícios de ETVSO são ótimos, igual eu falei aqui, os benefícios. Porém, tem alguns que geram muita pressão. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma tensão, eu sou um cantor iniciante, alguns exercícios não são recomendados para você começar, porque isso pode gerar mais pressão ainda. Tá? Por exemplo, o Matheus mais para frente vai falar sobre o shaker, né, e sobre o respiron. Precisa ser feito com muito cuidado, porque senão isso agrava a situação, piora. Então, tudo que a gente vai mostrar aqui para vocês, a gente vai falar quando que é recomendado, quando não é indicado, quando você precisa de um professor para auxiliar e quando você pode fazer sozinho. Então, nem todos os instrumentos aqui vocês vão poder fazer sozinhos, mas a gente vai mostrar para vocês conhecerem. Vamos lá. Alguns exercícios do trato vocal semi-ocluído. Vou começar pelo primeiro. A vogal, já é uma vogal N. A consoante N. Então, quando a gente faz um sonzinho, ó, faça um sonzinho aí no lábio. Vou habilitar meu áudio original aqui para vocês ouvirem. Percebe que isso gera uma pressão dentro da sua boca, ó. Às vezes, a gente até chama exercício de boca que usa, né? Posso fazer um sonzinho também de N. Com a língua lá no céu da boca. Posso fazer com a vogal U. Inclusive, a vogal U ela é ótima para os agudos. Tá? Às vezes, se você aqui é responsável pelo grupo de louvor, por exemplo, você quer que o grupo de louvor cante esses agudos com maior espaço, coloque vocalizes que tem a vogal U. Porque a voz vai ficar leve, vai ficar com um pouquinho mais de ar, e aí você consegue alargar esse espaço para produzir um agudo bom, tá? Então, a vogal U, ela é top. Aqui eu tenho o canudo largo, que a gente vai falar sobre o lax vox, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho, que seria um canudo largo assim, que a gente imerge na água. Então, quanto mais largo for o canudo, menos pressão eu tenho. Então, é ótimo para quem está iniciando. Quanto mais largo for o tubo ou o canudo, melhor ainda fazendo esses exercícios. Depois, Z, depois aqui pra frente, vou pular aqui, eu já tenho V. Consigo combinar exercícios, por exemplo, você faz a letra Z e depois faz vogais. Por exemplo, eu começo com Z, ó. Então faz Z. Depois eu coloco as vogais. E o V é a mesma coisa. Faz V. E aí faço V. Tá? Então eu trabalhei aqui o trato vocal semi-ocluído. E depois juntei com as vogais, que é ótimo, porque na verdade a gente canta, né, sobre as vogais lá no nosso louvor, tá? Depois a gente tem vibração de lábio. Depois eu tenho um canudo mais estreito, por exemplo. Esse aqui é um canudo da minha garrafa, ele é mais estreitinho. Não sou blogueira, né? Mas... um canudo mais largo. Depois eu tenho raspberry, que é quando a gente vibra a língua
fora da boca, eu nem sei fazer direito isso. Mas é mais ou menos esse som aqui. A gente vibra a língua fora da boca. E depois aqui eu tenho o canudo imerso na água, que é o que a gente usa lá no Lax Vox. Mas aqui ele considerou que está imerso 8 centímetros na água, o que é muito. Então gera muita pressão. Tá? Isso aqui é só para vocês conhecerem o que é, dar nome aos bois, igual a gente fala, para vocês imergirem. Alguns estão tendo um primeiro contato com essas coisas. As vogais feito no dente, sim, Lucimar, porque eu tenho Z, Z, e eu tenho V. Na verdade, o Z a gente faz, ele é língua dental, é língua com dente. A língua tá aqui pra frente e o dente. E o V, se eu não me engano, é velular. Pode ser que eu me confunda aqui, se o Matheus lembrar também. Tá? Então, o V e o Z. Tá? Bem como se a gente fizesse o som mesmo da consoante. Muito bem. Lembrar só um ponto, Rebeca, que isso tudo é importante fazer com uma boa colocação, com leveza, né? Porque se você faz muita força também, você vai trazer mais tensão. Então a ideia é realmente tirar a tensão, tá? Ótimo, muito bem. Vocês podem até fazer como se fosse uma brincadeira mesmo, igual o Matheus falou, uma coisa bem leve. Senão eu faço aí vai piorar, né? Você prende mais e diminui mais ainda o espaço. Muito bem, agora eu vou falar sobre o Lax Vox. Tá? Então, o primeiro instrumento aqui, quem tiver um canudo grande em casa e quiser pegar um copo de água, pode pegar para poder fazer. Eu sei que alguns já têm o LaxVox. O link desses, eu fiz no Word um link de todos esses equipamentos que a gente vai estar falando. A gente não ganha nada com esse link, tá bom? Eu só peguei lá da Shopee, coloquei, mas nós não estamos recebendo um centavo, tá? Então a loja não é nossa nem o produto. A gente só vai fazer lá a indicação. Tá bom? Então, quem tiver, quiser pegar lá o LaxVox, pode encher de água aqui, pode colocar 200 ml, tá bom? E aí a gente vai, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, o que que é o LaxVox? O LaxVox é esse tubo aqui de ressonância. Então, é um canudo largo, ele entra como um exercício do trato vocal semiocluído. Aqui a gente tem uma garrafa com água. Tá bom? A garrafa, ela pode ser qualquer uma. O que importa aqui é justamente o tubo de ressonância. A gente imerge o tubo na água e aí uma distância para que vocês façam com segurança seria de 1 a 2 dedinhos. Isso aqui vocês podem fazer sem auxílio de um professor, 1 a 2 dedinhos, tá? E sempre fazendo de forma leve. Tá bom? Mais que isso, eu vou gerar muita pressão no meu trato vocal e aí não é interessante para quem está começando, tá? Então eu recomendo vocês a comprar. Eu vou deixar o link na Shopee, acho que custa uns 40 ou 50 reais, mais ou menos. Reforço que eu não tô ganhando nada com isso, mas é só para vocês, para ajudar vocês a escolherem, tá? Então, o que que consiste aqui? Eu vou e sopro. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês verem. Padrão das bolhas que eu produzo aqui, ela é muito importante. Se eu produzir bolha demais, quer dizer que eu estou gerando tensão demais, tá vendo? Minha voz vai ficar apertada. E não é o objetivo. Estou exagerando só para vocês verem. Agora, se eu sopro leve, se eu produzo nada de bolha, aí também é uma preocupação, porque eu tô sem energia, né? Sem gasolina, sem ar aqui no meu pulmão, para a gente conseguir fazer uma pressão adequada. Então, o ideal é um padrão médio de bolhas. Isso, Darlete, tipo bolinha de sabão. Então, não pode.
soprar de mais, nem de menos, porque senão você precisa ter uma qualidade aqui, sempre pensando, ó, que tá tudo abrindo, expandindo. Quanto mais largo o tubo, melhor, porque eu vou gerar menos pressão, e quanto mais estreito, vou gerar mais pressão. Tá? Então, acho que eu falei tudo. Então, é importante, quanto mais o canudo está imerso, mais pressão, então não recomendo. Então, quem for comprar, ó, 2 dedinhos na água, tá bom? E aí vai fazer o sopro sem gerar tensão. Então, se sentiu que está soprando e está apertando, não é o objetivo. Eu vou soprar, mas pensando que está expandindo. Posição da língua bochecha tem diferença? Não tem, tá? Então, eu posso fazer com a bochecha inflada, posso fazer com a bochecha normal. O importante é que você consiga colocar a boca toda aqui, que não fique nem tipo de ar aqui, ó. Tá? Então, envolva a boca toda aqui no canudo. Tá bom? Alguma pergunta sobre o Laxvox? Rebeca, essa respiração ela vai ser bem em cima, né? Não vai ser abdominal ou não tem nada a ver? Não, você pode fazer, faz a respiração intercostal, abre a costela, Ah, e aí então eu depois pensei que você estava errado. sopra aqui. Entendi. E aí vocês conseguem fazer vocalizes aqui, por exemplo. Vou habilitar aqui para vocês ouvirem. Eu posso fazer, ó. Posso fazer um glissando. Posso cantar aqui dentro. E aí é ótimo para ser usado como aquecimento vocal. Ok? Uma observação, a água não é reutilizável. Então depois que vocês usarem, né, joga fora a água. Não é de beber, né? Isso que eu quis dizer. Matheus, quer fazer faz alguma consideração? Eu só ia pontuar que é um excelente exercício para você fazer quando você não tem tempo de aquecer, por exemplo. Às vezes você não tem tempo no dia a dia, a correria para o culto aí de vocês. A gente sabe que dia de semana, às vezes é mais corrido, principalmente. Você consegue fazer uns 5 minutinhos aí, um exercício bem levinho. Também, eu sempre vou falar isso, sempre sem força, tá? Eu tenho muitos alunos tensos, sempre sem força também. Ele também é muito bom para quando você cansa muito a voz, inclusive. Ele é um relaxante, assim, ele traz uma maciez na voz, depois de você cantar por um longo período, que é muito, muito interessante. Ajuda com agudo, ajuda com quebra vocal, sabe? A quebra quando você vai cantar uma nota aguda e sua voz parece que falha. Deve ter acontecido com vocês por aí. É excelente para isso também. O Lax Vox, eu falo que ele é o nosso xodó. Eu acho que ele é o preferido de todo mundo. É isso mesmo. Como o Matheus falou, melhora a interação fonte-filtro, né? Que é com o que está sendo produzido com o filtro da voz, nossa articulação, nossa ressonância, melhora os agudos. Quando ele fala de quebra vocal, ele está dizendo da passagem vocal, né? Que a gente tem de peito, cabeça. É o queridinho mesmo. E acho que recomendo todo mundo a comprar e a ter, tá? Realmente Eu ia mostrar só, Rebeca, o modelo que eu tenho aqui. Como a pode. Rebeca disse, a gente não ganha nada, tá? Só para deixar claro. Patrocina a gente aí, inclusive. Eu uso esse modelo aqui, que eu ganhei, quando eu comprei o Mindvox, que ele é da Mindvox também. Como que ele funciona? Ele tem uma presilha aqui, ó, do formato do canudo. Vocês estão vendo aí? Então, ele facilita na hora de eu colocar a medida. Ele tem aqui, ó, o nível, tá vendo? E tem no tubo também. Quanto mais profundo, mais difícil, mais resistente. Então, por isso que a Rebeca falou ali, mas sempre mais para cima. Mas aqui eu coloco no nível que eu quero e ele fica, ó. Posso soltar, que ele não cai. É um modelo, para quem quer investir um pouquinho mais. Ele não é tão barato, não. Como eu falei, eu ganhei, que eu comprei alguns Mindvox juntos, assim, para algumas pessoas, aí veio junto. Esse daqui é bem interessante também. Mas Legal. o restante serve também totalmente, tá? Não é só esse que dá certo, não, muito pelo contrário.
Ótimo. Eu acho até melhor esse aí que o Matheus mostrou, porque esse aqui a gente tem que ficar segurando, entendeu? Para deixar a mão livre. Eu acho que o dele é melhor. Eu vi lá no. Eu coloquei o site também desse lá no link, acho que estava 54 mais o frete. Então eu acho que é melhor esse que fica preso ali, você fica mais livre mesmo. Posso fazer uma pergunta? No caso, se você usar ele de manhã, você usa de novo à tarde, você pode usar, assim, entendeu como? Você vai usar só de manhã, porque você vai precisar dele, tá? Aí depois você tem que usar de novo, se você for cantar, ou uma vez só basta. Pensa o seguinte, ele vai ser para fortalecer seu trato vocal e também para aquecer. Então você fez de manhã para uma demanda. Depois que acabar o ensaio, você falar, a sua voz já voltou, entendeu? Para a ressonância de fala. Então, se você vai cantar de novo, aqueça de novo. E aí é só benefício para você. Não tem, eu até participei de uma palestra agora com um doutor que ele é especializado nisso. Aí ele falou que não tem recomendação de uso. Você pode usar desde que seja essa tolerância de 2 dedinhos, de forma leve, como se fosse uma brincadeira mesmo. Se quiser, pode fazer o dia todo. Segundo ele, que é o especialista, não tem recomendação de uso. A gente vai mandar o link sim, tá bom? Eu vou mandar lá no WhatsApp quando terminar a aula o link de todos os equipamentos, aí vocês podem olhar. Matheus, já quer falar do próximo? Que aí depois a gente faz um bate. Você fala de um, eu falo de outro. Pode ser. Eu vou começar falando com vocês aqui de um outro também que é bem famoso, que é o Respiron. Vocês conhecem o Respiron? Alguém tem Respiron por aí? Já usou, já viu alguma vez na vida? Eu conheço, já usei, mas não para voz. Não. Esse que é o ponto que eu ia falar. O Respiron, ele não vai entrar diretamente como um exercício de trato vocal, semi-ocluído, para pensar em voz, tá? A gente vai pensar mais em quê? Em respiração. Naturalmente, quando você usa, você acaba expandindo o trato vocal por conta da forma que você respira. Mas ele é um exercício, ele é um aparelho de incentivo respiratório, tá? Tanto que você encontra isso daqui em lojas de produto hospitalar, porque ele é terapêutico. Geralmente, as pessoas usam isso aqui para dificuldade respiratória, uma pessoa às vezes com bronquite, enfim. Na época do Covid, teve muita gente que começou a usar para fortalecer, né? Porque perdeu um pouco da capacidade respiratória. Tá vendo? Para natação. É exatamente. Isso daqui é como se você estivesse fazendo um exercício físico com carga. É basicamente isso. Deixa eu uma pergunta aqui. Isso, usam muito no hospital. Rouquidão, esse daqui não vai afetar a voz, tá bom, Lucimar? Eu não sei se a pergunta foi para mim ou se foi para o Laxvox. Mas o Respiron, ele não vai afetar a voz no sentido de exercício. Como que ele funciona? O meu, ele é um Respiron que ele tem níveis. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Aqui no comecinho, ó, tem um anelzinho que eu vou colocando nível um, nível zero, desculpa, um, 2 e 3, para dificultar a passagem de ar e fazer mais força. Então, conforme você vai avançando, você vai conseguindo fazer. Eu tive uma aluna, uma senhora, bem senhorinha, ela devia ter uns 60 e poucos anos assim, mas ela era um pouco debilitada. E eu comecei a usar com ela não conseguia subir nenhuma bolinha. O propósito aqui é subir as bolinhas, estão vendo? Eu vou dar o exemplo para vocês fazendo já já. Ela não conseguia nenhum. Ela foi treinando, 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 até que ela conseguiu fazer todos. Por quê? É um dificultador mesmo, fica mais difícil você respirar. Como que eu faço isso daqui? De acordo com para quem faz aula e já faz aula, né? De acordo com a técnica respiratória que o seu professor já te passou, você vai fortalecer ela com o respirão. Eu uso muito a intercostal, a costa diafragmática. Então eu gosto sempre de pensar na minha costela expandindo. Alguns expandem um pouquinho mais a barriga, enfim, o que for mais confortável para vocês. A gente usa isso aqui na boca, ó. Dá certinho o formato. E eu puxo o ar. A bolinha sobe e desce. Puxo de novo
E eu já começo a sentir uma força aqui muito grande, tá? É um exercício excelente. Para quem não consegue cantar uma frase, por exemplo, você vai cantar lá na igreja. Eu sempre dou o exemplo do Reveste Senhor. A pessoa começa, Reveste Senhor. Já começa aqui a respirar no meio da frase, porque não tem fôlego. Porque o aparelho respiratório não está devidamente fortalecido. Aplicações, né? Como que eu gosto de fazer? Eu passo por etapas. Eu sempre gosto de trabalhar com minutos, tá? Não sei, nem sempre eu trabalho só com repetição. Então, eu coloco lá 5 minutos de respirão por dia. O meu aluno vai ficar 5 minutos fazendo isso daqui. Respira e solta. Por que eu vou justificar os meus 5 minutos, tá? É claro que são 5 minutos fazendo, tá, gente? Porque tem aluno que às vezes vai aqui, 5 minutos, né? Aí, aí pega o celular, dá uma olhadinha no Instagram, aí volta. Não, é 5 minutos fazendo, tá bom? Não precisa também fazer afobado correndo, não. Mas é porque é um tipo de exercício que a gente chama de exercício miofuncional. Ele tem uma funcionalidade específica, tá? E esses 5 minutos são para que seu cérebro associe o movimento, entenda essa repetição e consiga memorizar, tá bom? Esse movimento do seu músculo. Um outro tipo de exercício que eu gosto de passar com ele é você sustentar uma bolinha de cada vez. Eu não consigo fazer só a terceira, mas eu consigo segurar só a primeira, depois só a segunda, ou melhor, a primeira e a segunda, e depois a primeira, a segunda e a terceira. É um pouco mais difícil, você precisa controlar mais o seu ar. Nem sei se vai dar certo, né? Tô correndo risco aqui, tá sendo gravado. E solta. Viram? Foi só uma. Eu tento segurar o máximo de tempo possível ela lá em cima, puxando o ar. Aí duas. Opa, foi mais. E depois três. Eu posso aumentar o nível para aumentar a dificuldade, enfim. Mas sempre que for melhorando a sua condição. Esse é um tipo de exercício que todo mundo também pode fazer. Tem que tomar cuidado com o quê? Tontura, né? Os exercícios respiratórios às vezes causam um pouco de tontura na gente. Então faz devagar. Eu falei dos 5 minutos, mas quem não consegue fazer, por exemplo, bolinha nenhuma ainda, e acontece, tá? Não se sinta mal, não se sinta pior cantor do universo por conta disso. Pode acontecer. Se acontecer, você não precisa fazer 5 minutos. Vai gradualmente, tenta fazer 3 vezes. Conseguiu? Aumenta um pouquinho até você conseguir pegar essa tonificação muscular, tá bom? Quer falar alguma coisa, Rebeca? Não, tá perfeito. Só dizer que é difícil mesmo de fazer, eu mesma. É Eu acho que eu difícil, é não consigo puxadinho. as 3 bolinhas, eu tenho que dar uma treinada aqui. Mas é difícil, dá muita pressão mesmo. Ó, uma outra coisa que é importante vocês pensarem, que o que a gente está falando aqui não quer dizer que só se você usar isso daqui que você vai ter uma boa respiração, tá, gente? Isso aqui são incentivadores, então é difícil. E você, se alguém for querer comprar, eu já vi, tem que tomar cuidado, que tem uns que não tem dosadores. Eu não sei se você sabe disso, Rebeca, eu descobri há pouco tempo. Tem uns que não tem o nível. Aí a pessoa compra um que é o mais difícil. Aí você não vai conseguir fazer nunca, tá? Então procure lá, pergunta na loja de produtos para lá se tem nível, se tem como você regular e começa sempre do zero. A outra Lilian tem. Ah, Lilian, você tá por aí. É Lilian mesmo? Eu só conheço uma pelo menos. Ah, viu? A Lilian foi minha aluna também. Hoje é colega de profissão, musicoterapeuta. Ah, que bom. Bom saber. A próxima Leilian vem aqui participar com a gente. A gente convida ela para ela vir aqui dar uma aula para nós. Muito bem. Agora eu vou falar com vocês sobre a máscara de ressonância, tá? Isso aqui é uma máscara de anestesia. Eu deixei o link lá para vocês também. Só na hora que for comprar no link, vocês têm que dar uma olhada no tamanho. A minha é o tamanho adulto M, tá? Eu sou bem pequenininha, então esse tamanho aqui serviu para mim. Se você for um pouquinho maior que eu, aí você vai ter que comprar um tamanhozinho maior. Ela é bem baratinha, então de repente vocês podem comprar dois tamanhos, que aí
corre o risco de acertar o tamanho. A máscara de ressonância ou de anestesia, tá? Ela tá fazendo a função aqui de um exercício de ETVSO. Então, vocês lembram? Exercício, trato vocal semi-ocluído, tá? Então, a gente posiciona aqui, veda, e aí vai ter esse buraco para eu respirar. E aí, quando eu for fazer o exercício, eu vou tapar aqui. O que que eu posso fazer aqui dentro? Isso aqui ajuda a ampliar essa parede da faringe, então na hora de cantar eu vou conseguir arredondar melhor o som. Eu, Rebeca, que já tenho essa voz irritante de fábrica, então na hora de cantar às vezes fica um pouco infantilizada, metalizada, para mim é ótimo, porque eu consigo arredondar melhor o meu som com essa ampliação lá na nossa faringe. De nebulizador serve? Não, por quê? Porque o nebulizador tem outros buraquinhos. Por exemplo, essa aqui é uma máscara de nebulizador. Ela tem esses buraquinhos aqui do lado, então você teria que fechar aqui, fechar aqui. Mesmo assim, ela não veda muito bem na lateral. Então, ela não vai servir muito, tá? Por isso que não serve, porque ela tem vários outros buraquinhos e você teria que tapar todos. A mais indicada é essa que ela veda bem aqui. O que que eu posso fazer aqui? Posso fazer vibração de lábio. Posso fazer vibração de língua. Posso fazer qualquer exercício daquele GTVSO que nós falamos. Hum, Posso cantar aqui dentro. Posso fazer exercício com o U. Tudo isso vai fazer o quê, Rebeca? Um exercício de reflexologia, lembra? A pressão que está atrás dos lábios volta para o nosso trato vocal. E isso vai fortalecendo e alargando esse trato vocal, tá? O legal da máscara, diferente, por exemplo, do LaxVox, é que você, como você tem esse espaço aqui, né, antes de fechar o tubo, então às vezes você consegue cantar aqui dentro. Às vezes o LaxVox, cantar nele é mais incômodo. Então, a máscara você tem mais liberdade aqui. Respira, tapa e faz o exercício, tá bom? Então, para quem quiser também é bem legal, tá? A máscara é muito legal, igual o LaxVox, eu tô gostando muito da máscara de ressonância. Muito bom. A Eu acho Sandra que é até muito bom. perguntou, qual a função da aba? A aba, você diz o quê? Isso aqui, a borracha? Depois você me fala aqui, Sandra, para eu entender. Ou se eu já consegui explicar. A máscara de espaçador serve. Máscara de espaçador, não conheço. Usa essa máscara quando for fazer o aquecimento? Sim. Aham. Faz antes de poder cantar. Ah, ela tá falando da aba do Respiron. Qual é a função da aba do Respiron? Não entendi. Que aba exatamente? Também não entendi. Você diz esse canudo aqui, ou bocal, ou desse negocinho aqui? Aí você fala aqui no chat pra gente entender. Ah, ela tá falando disso aqui, Matheus. Desse negocinho aqui, ó. Ah lá, nem eu sabia. A gente tá vendo? A gente vai aprendendo. É pra colocar aqui, ó, pro bocal não ficar solto. Matheus, agora é tu. Tô Ah, falando com o tá microfone mudo. fechado, né? Acontece sempre. É raro, mas acontece toda aula, se deixar. Você já viu esse aparelho aqui, o shaker? Alguém já viu? Ó, Nunca vi, não. Nunca vi o, também, sh- não. o shaker ele é um pouco menos comum, tá? Por quê? O shaker, na verdade, ele é um dispositivo para fisioterapia respiratória também.
Mas só que diferente do Respiron, ele é um pouco mais específico, tá bom? Sabe para que ele é muito bom em termos de saúde? Ah, ó, muito bom, o dela é diferente, ó. Ou você só tirou a tampinha? Ah, tirou. Não, eu É porque tirei tem um só para outro modelo. mostrar. Ih, perdão. Eu tirei só para mostrar como é que é por dentro. Mas é a mesma coisa. Isso. Ele tem um outro modelo também, que é um pouco diferente, mas também mesma funcionalidade. Ele é muito bom para pessoas, por exemplo, com secreção nos pulmões. Isso aqui, quem já usou, quando você sopra esse negócio aqui, ele vibra tudo dentro de você. Deixa eu conectar o carregador aqui, peraí. O tipo que tá ficando sem vida. Essa eu tô falando da função para que ele foi criado, tá, gente? Agora, no canto, a gente também usa como um incentivador respiratório, só que ele também pode trabalhar a voz. Eu vou dar um exemplo para vocês verem exatamente como que ele funciona. Eu não sei se vocês vão ouvir, eu vou ligar o som. Eu espero que vocês consigam escutar. Vou fazer bem perto do microfone aqui. Escutaram aí? Deu para ouvir? Sim. Vocês repararam como fica bem curto. Esse daqui, eu considero ele 1000 vezes pior do que o Respiron. Ele é muito, muito, muito difícil, tá bom? Por quê? Ele tem uma resistência muito maior por conta da bolinha que fica ali dentro. Então essa bolinha, ela cria uma resistência e a vibração dela faz o seu trato vibrar, faz os seus pulmões vibrarem. Esse daqui é o tipo de exercício que eu não recomendo para quem não precisar. Se o seu professor, para quem faz aula, é isso aí, tem que fazer muito mais força. Ele é bom para quem? Para quem às vezes tem uma voz fraca, né, tem dificuldade de colocar apoio na voz. Eu posso fazer ele sem voz, ou posso colocar um pouco de som. Tá vendo? Ele vai expandir um pouco o trato, mas ele é muito, muito difícil. Então, a gente trouxe para apresentar para vocês. Então, a gente não recomenda que você faça sem indicação, tá bom? Ele vai forçar o seu apoio, vai dar muitas coisas assim, até que boas. Mas existem outros meios mais seguros, vamos dizer assim. Porque existe uma tendência muito grande com o shaker de você fazer força. E daí você fazendo força, você faz força no lugar que não é para fazer. Ao invés de você fazer força no seu apoio, no seu diafragma, costela, você joga essa força para a laringe e aí lascou tudo, tá? Para compensar a respiração. Tá certo? Ele vai fortalecer a musculatura suprioide, enfim, são vários casos aí, mas ele de todos os que a gente está falando aqui hoje, eu acho que ele é o que a gente precisa ter mais cuidado, tá? Exatamente. E ele é muito difícil de soprar e fazer e gera muita pressão. Matheus, É, lembra eu... de desabilitar seu Ah, é original? verdade. Para não dar eco. Bom, Isso. Só assim, lembrando. o detalhe disso aqui é que é para um cantor já mais avançado, já com mais experiência, né? Não é bom saindo fazendo de qualquer forma. E por que que a gente está mostrando isso também? Não só para vocês conhecerem, saberem para que serve, mas porque hoje na internet é um campo aberto. Então, às vezes, vocês veem alguém lá fazendo, usando, e aí eu Vou compro fazer e também. começo a fazer, e aí isso pode gerar assim, um efeito totalmente contrário e negativo na sua voz, e depois para recuperar. Então, cuidado, tá? A gente prefere assim, melhor não fazer do que arriscar ou pedir, né, um auxílio que vocês estão aprendendo. Então, é muito importante isso. Vamos lá, vamos continuar. Agora é o último que eu vou mostrar e depois o Matheus vai mostrar mais um exercício. Esse aqui é um MindVox, tá? O que que é o MindVox? Ele veio para substituir o gravador de áudio do celular. Então, por exemplo, você está treinando um louvor e aí você não se grava para você ouvir como é que tá a sua voz. Ninguém gosta de se ouvir, né? A verdade é essa. Mas aí você vai ouvir como é que tá a sua voz e tal, tal, tal. E você tem que dar play, pause e tudo mais. O MindVox é um retorno auditivo. Então, você faz isso em tempo real. Então, a gente coloca aqui, né? Tem todo um ajuste.
E aí, através dessa concha, eu consigo escutar a minha própria voz como vocês estão me escutando agora. Então, na hora de cantar é super legal, porque você canta e você consegue fazer os ajustes vocais em tempo real. Poxa, nesse grave aqui, o que que eu posso melhorar? Posso colocar um pouquinho mais de volume, tiro o volume, desço a mandíbula, subo a bochecha. Então, a gente consegue fazer esses ajustes vocais em tempo real. Pena que não dá para usar no culto. É verdade, né? Ninguém vai pagar de doido lá no culto usando isso. Vamos ser pessoas normais. Mas em casa é ótimo, principalmente para vocês fazerem esses ajustes vocais em tempo real. Não é uma coisa assim essencial, né? Se de tudo vocês perguntassem assim, o que que vocês recomendam da gente para vocês comprarem, não sei a opinião do Matheus. Mas eu recomendaria o Laxvox. Se fosse de todos, eu acho que Totalmente. ok. Isso aqui é mais assim, um luxo, podemos dizer assim, entre aspas. É Que pra o você não preço. ter, não ter que ficar colocando a Sim, mãozinha aqui, né? isso. O preço não é muito baratinho, realmente, mas é algo assim legal. É um equipamento, sim, auxiliador para cantores, principalmente você que faz bastante solo, né? Para você fazer esses ajustes em tempo real, ou para você ver assim, misericórdia, como é que eu tô cantando aqui? Você já vê em tempo real. Meu marido disse que paguei caro, que poderia ter. Muito bem, Leila. Fala para ele fazer um protótipo lá e a gente coloca para vender. É, boa. Muito bom. Legal. É para conhecer um pouco da voz externa, né? A gente é muito acostumado com a nossa voz interna. Eu, por exemplo, eu admiro muito quem faz isso aqui, se acuse, por favor. A pessoa que grava um áudio no WhatsApp e dá um play e fica ouvindo o que que ela falou. A pessoa. Aí, tá vendo? Eu não consigo de forma alguma, tá? Aí, tá vendo? Vocês são seres E eu evoluídos. escuto várias vezes. Eu sou assim, é igual para gravar vídeo. Às vezes eu vou gravar alguns stories respondendo alguma caixinha de pergunta, eu gravo e posto, eu nem vejo se ficou bom. Porque se eu sou muito perfeccionista com essas coisas. Se eu ficar ouvindo, vou me arrepender 10 vezes. Então, mas o Mindvox é muito bom nesse sentido. Mas como a Rebeca falou, é um luxo, né? Eu acho que assim, já tenho tudo que eu preciso aqui. Legal, é legal de ter. Só cuidado para não cantar muito forte, tá? Se você colocar muito volume de voz, vai direto pro seu ouvido. Sério, não parece, mas fica muito alto, tá? A gente olha assim, não é completamente diferente a sensação de você botar a mão. Fica muito alto, porque é tudo preparado. Eu só queria dar uma pausa aqui, Rebeca, porque teve uma pergunta aqui que eu fiquei mais preocupado, quer ver? Tá. Que foi, deixa eu ver se eu acho aqui, da Albertina, que ela perguntou se servia para fenda, né? Você respondeu, ela perguntou se outros aparelhos ajudam. A questão da fenda, Albertina, eu recomendo, se você não foi ainda, primeiro otorrino, para verificar se você já tem o diagnóstico de que realmente é uma fenda. O ideal é você acompanhar com um fonoaudiólogo, tá bom? Porque aí ele vai tratar da sua fenda, tá certo? A gente vai cuidar um pouco mais da parte estética, técnica, enfim. Tem exercícios que ajudam, só que assim, é muito relativo, porque pode ser uma fenda pequena, pode ser uma fenda grande. Eu já tive alunos que resolveram um problema de fenda durante a aula, porque o exercício de trato semioclúdico vai estar ajudando. Enfim, vai vibrando, vai colocando no lugar, mas era uma fenda pequena, tá bom? Agora, sempre diagnóstico do otorrino e preferencialmente um tratamento com fonoaudiólogo para não ter nenhum tipo de problema. Responde o meu. Responde. Não achei a sua pergunta. Darlete, manda sua pergunta de novo, que a gente responde, tá? Coloca no chat aí novamente. Desvio de septo atrapalha. Ó, depende Ui, do. pode falar no áudio? Pode. Porque a gente, na igreja pequena, a gente tem que, como é que fala? Sustentar, né? O hino, o louvor. Aí, tem dia que às vezes eu acho que eu nem estou forçando, mas minha voz falha. O dia que eu treino, treino, né? Faço alguma respiração antes de ir para a igreja, não acontece. Mas o dia que eu não faço,
Isso daí podem ser muitos, muitos, muitos motivos. É difícil dizer o porquê, mas eu sempre vou voltar lá na primeira parte sobre a saúde vocal. Às vezes falta um tônus muscular. Se a voz está falhando, é o que eu tô falando, tem que descobrir o porquê. Pode ser que não. A gente sempre vai diagnosticar por ouvir, tá bom? Mas fortalecimento sempre, cuidar dos exercícios. Isso tudo vai levar a uma prática vocal saudável e dificilmente sua voz vai falhar, tá bom? A Rebeca já respondeu ali do desvio. Você também tem um pouco de desvio de septo, também nunca me atrapalhou. Também nem quero mexer com isso agora, porque tem que reaprender tudo. Vai mudar a ressonância todinha, deixa quieto. Eu tenho só pra vocês terem noção, essas coisas assim são bem sérias. Eu tenho um amigo que é trompetista, um profissional lá no Rio, da igreja até. E ele, assim, ele atinge um nível bem legal. E daí, só que ele tem, desde sempre, os dentes tortos. Tudo cavalado, os dentes dele aqui. Só que se ele fizer o tratamento e acertar o dente, ele vai ter que aprender a tocar de novo. Porque vai mudar a embocadura dele toda. Aí já tá aí no meio, já tá como profissional, vai fazer o quê? Deixa o dente assim. Já era, né? Vai ter que reaprender a embocadura, porque o trompete é tudo aqui, né? Vai ter que mexer tudo. Enfim, Aquele que o irmão dele é o terceiro melhor do mundo na clarineta? Não tem? o Ezequiel É, e o Gabriel, ele é fera. eles são demais. Que dupla, né? Só abre um parênteses aqui. Tem um louvor que ele faz um solinho do Digna é Jesus, de toda glória. Já Aham. viu? No Já trompete? vi. Ó, Nossa, ele faz aquele pra tudo. mim é o melhor vídeo do Instagram. Só pra vocês entenderem o nível assim, e ele é, nossa, é tranquilo, você nem diz que ele é isso tudo. Mas ele toca com uma facilidade que parece que o trompete é fácil. Ele faz uns agudos com uma colocação tão perfeita que parece que o negócio assim. Você fala, eu consigo tocar trompete em 2 dias, né? Dá a sensação disso, assim. Então, tanta facilidade que ele faz o negócio. Bom, gente, eu trouxe aqui agora, acho que já é o último, né? Se eu tô certinho aqui, é o último. Eu trouxe um exercício que nem estava na lista lá, na primeira divulgação, mas um exercício que eu acho legal, que é um exercício simples, também de respiração, com balão de festa. Tá? Quem tiver por aí com balão de festa pode fazer junto comigo. Quem não tiver, não tem problema. Depois vocês veem na gravação. Isso daqui você compra qualquer mercado, qualquer lojinha aí, tá? Eu recomendo o tamanho 5 para cima, preferencialmente até o 8, tá? Vocês vão entender o porquê. Qual que é a ideia do balão? O balão, ele vai ajudar você no seu apoio e no fluxo de ar contínuo. Uma das maiores dificuldades do cantor é conseguir manter o fluxo de ar, é entender que o ar é isso daqui, ó, movimento o tempo todo. É difícil de associar. Então, com o balão, qual que é a proposta? Dá uma esticada nele aí, para ele tirar a resistência. Tem alguém aqui que não sabe encher balão, que nunca encheu balão? Eu tô perguntando porque eu já deparei com 2 pessoas que não conseguiam soprar o balão, vocês acreditam? Não é vergonha, não, gente. Eu não conheci ninguém até então. Ano passado eu conheci 2, de uma vez só. Ó, você vai encher o balão só para ficar uma bolotinha. Aí segura, não precisa encher ele todo, não. O que que a gente vai fazer com o balão? A gente vai soprar o nosso ar de uma forma contínua. E eu não quero que o balão encha. Doideira, né? Parece que não vai dar certo de jeito nenhum. Mas a ideia é eu fazer um ar bem pequeno assim, ó. O que está acontecendo aqui? A resistência do ar que está dentro do balão está brigando com a resistência que eu estou assoprando. Então, elas se encontram e ficam num ponto de inércia. O balão nem enche e nem vai esvaziar. Enquanto isso, meu diafragma está aqui todo vapor, ó, tentando empurrar de qualquer jeito, a costela está ativada e o ar não passa nem para lá nem para cá, tá certo? Então você consegue fazer esse sopro contínuo, manter esse fluxo sem interrupção. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês, ó. Enche o balão um pouquinho, fazer de lado. Você vai soprar aqui dentro do balão constantemente
e é achar um ponto de equilíbrio. Você não pode deixar o balão voltar, nem pode deixar ele encher demais. Para quem frequenta academia aí, tem um exercício chamado prancha. Quem já fez prancha aí na vida? Sabe o que que é? Pelo menos sabe o que que é prancha? Que você fica assim, com dois cotovelos, aí fica todo esticado. Você fica numa posição ali de isometria, né? A musculatura fica ali o tempo todo. Aí você começa até a tremer o corpo. É quase a mesma ideia. Você vai ficar em isometria com o seu diafragma, com sua costela, porque ela vai ficar ativada que ela vai falar: Meu Deus do céu, eu preciso expulsar esse ar aqui, mas não tá saindo. Aí você vai ficar nesse fluxo constante, vai travar aqui a musculatura e vai conseguir tonificar, tá bom? Essa técnica que eu roubei do Belting. O Muito Belting usa muito, legal, eu também não conhecia. Muito show. mas serve para todo mundo. Você vai ganhar essa força para. Eu já tinha visto essa. Ah, legal. Ó, são 50 balões no saco, então você consegue fazer por bastante tempo. Compensa. Eu não recomendo reutilizar, não. Fazer de novo? Vou fazer aqui. Ó, enche um pouquinho, você vai soprar aqui o fluxo como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Deixa eu ligar o. É um sopro, tá bom? Só que dentro do balão. Eu recomendo você brincar com a bochecha. Tenta fazer uma hora com a bochecha cheia, uma hora com a bochecha vazia, porque você vai sentir o ar direcionando um pouco mais. 5 minutos desse aí é para você reclamar do seu professor para sempre. Você vai ficar reclamando os 5 minutos, porque cansa. Aí faz 5 minutos direto, sem parar? É, vai dando uma pausa. Pode fazer até 3 para começar. Vai fazendo uma pausa, vai respirando, porque até perde um pouco do fôlego. Esse tipo de exercício você pode fazer todo dia, sem limite. E qualquer um pode fazer também. Não tem limitação, não. É uma coisinha baratinha também. Para vocês entenderem uma diferença, o respiron, você puxa o ar, tá? O respiron. Você vai fazer para dentro, você vai fazer a inspiração. O balão, você vai fazer a expiração direcionada. Então, tá bom? Então você tem um exercício inspiratório, um expiratório. Certo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Deixa eu ver o chat aqui, tem 20 mensagens aqui, não vi nada. Não consigo, a Dariette colocou aqui, não consigo encher balão, viu? Acontece, mas vai tentando que consegue. O preço do equipamento, muito bom. Pode, pode ser feito na igreja, sim. Não tem problema nenhum, não. Até fica uma dinâmica bem legal, assim, se fizer todo É. mundo junto. Você compra um pacote esse aqui, 50, você atende 50 pessoas até. Então, é bem tranquilo. É bem interessante para criar essa consciência. Acaba que a pessoa naturalmente começa a forçar o diafragma sem perceber. Certo? Da minha parte é isso. Então, você quer falar mais alguma coisa, Rebeca? Não, acho que tá bem explicado tudo. Foi muito legal para vocês conhecerem, né, os equipamentos, e principalmente com isso que a gente falou, eu volto a repetir, a internet é um campo aberto. Então, às vezes você vê algo lá e você quer replicar e isso pode ser muito pior, entendeu, para sua voz. Então, assim, cuidado, tá? Na dúvida, não faça em casa. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai organizar. Fiquem lá no grupo, não saiam lá. A gente vai organizar outros workshops. De repente, a gente pode falar de respiração, né? Alguns temas que são polêmicos também, que vocês gostam, como classificação vocal.
ou outras coisas mais. E aí vocês fiquem lá no grupo quem puder. Eu vou tirar lá as mensagens para não ficar um monte de mensagem. E a gente organiza um workshop no outro sábado. E a gente vem aqui falar ou um tema que vocês gostem, a gente está à disposição. E quem quiser fazer aula de canto ou aula de partitura, pode procurar o professor Matheus, pode me procurar. Estamos à disposição também para atender vocês, melhorar a voz de vocês, fazer um trabalho juntos. E o Instagram, fala o seu, acho que seu Instagram é qual, Matheus? É @o Rabelo? O Rabelo Matheus. Matheus. Esse aqui é o do Matheus, o meu é eu, Rebeca Diniz. Vou A mandar para gente coloca o vocês o link lá no grupo link. também. Legal, vou mandar o link também dos equipamentos lá no grupo para vocês. E a aula gravada também, eu já mando lá no grupo para vocês, assim que a gente colocar lá no, no YouTube. Pode deixar. E sobre essas questões aí que a Rebeca comentou, da internet, são muitas coisas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, viu alguma coisa, quer perguntar, para quem é aluno da Rebeca, já manda para ela. Quem não é aluno de nenhum dos dois, manda pra gente. Pode perguntar, vá lá no Instagram. Eventualmente a gente abre uma caixinha de perguntas, se quiser mandar uma mensagem também, a gente está à disposição para ajudar vocês. Isso aí, muito bem. Vamos encerrar a gravação.